Oi, pessoal, tudo bem por aí? Bom demais estar aqui com vocês de novo. E nesse segundo podcast, entretanto, com o Dr. Renato, nós vamos estar falando um tema muito especial, que é o Abril Azul, que é um mês estabelecido pela ONU como forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. Então, hoje, a gente teve que chamar duas convidadas especiais para ajudar a gente nesse tema, que é a doutora Edna Portugal, que é neuropsicopedagoga, e a doutora Paloma Rezende, que é especialista em Direito da Pessoa com Deficiência e membro da Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá. Então, nós vamos falar vários temas que englobam o autismo, o cotidiano, família. Vamos falar também um pouco de lei, sobre como está a atualidade em relação a esse assunto, né? Então, vamos começar com um dado antes de apresentar nossas duas convidadas. No Brasil, estima-se que 2 milhões de pessoas têm autismo. Esses números são muito altos. A sociedade, a escola, a justiça, será que eles estão preparados para acolher esses 2 milhões de pessoas? E seus familiares também? Mas, antes da gente começar no assunto, vamos apresentar, né? Doutora Edna, boa tarde. Boa tarde, Ariane. Tudo bem? Eu vou ler um pouquinho sobre a Edna, resumidamente, para a gente conhecer ela. Então, a Edna está na área de educação há quase 25 anos. Há 15 anos na área de psicopedagogia clínica e há 4 anos na neuropsicopedagogia. Já ajudou centenas de crianças, idosos e famílias inteiras a tratar de distúrbios e melhorar a qualidade de vida de forma geral. Ela é mestranda também nessa área, né, doutora Edna? E é proprietária e administra a clínica Intelecta, que foi inaugurada em 2020 e une vários profissionais para ajudar essas crianças, jovens e famílias que precisam, né? Então, lá a gente tem psicólogo, nutricionista, psicopedagogo, pessoal que trabalha com reforço escolar, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? A gente tem uma gama grande de profissionais para poder ajudar mesmo. Doutora Edna, obrigada pela presença, tá? Eu que agradeço. A Paloma, que ela é advogada, conforme eu já tinha falado, então ela iniciou sua carreira no direito corporativo, atuando por mais de uma década no Grupo Zema. Em 2018, abriu seu próprio escritório ao lado da Nayara, né? E aí começou a direcionar sua carreira para outros rumos. Então, hoje ela busca agregar valores humanos ao seu trabalho e investiu nisso, né? Ela tem esse desejo de reinventar e encarar novos desafios. Então, ela conheceu e se apaixonou pelo direito da pessoa com deficiência. E descobriu aí uma área para se aprofundar, para poder ajudar de verdade, né? Então, ela seguiu esse novo caminho e atua diretamente nos diversos ramos do direito que impactam a vida da pessoa com deficiência. E, em especial, relacionados aos direitos de família, trabalhistas e previdenciário. Atua também como assessoria jurídica e é membro da diretoria da Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá. Ela se empenha para levar à sociedade mais conhecimento sobre esse assunto, o autismo, combatendo o preconceito em torno das pessoas com esse transtorno de espectro autista. Bom, bora lá. Edna, conta pra gente um pouco o que é a neuropsicopedagogia. Ok, Ariane. A psicopedagogia é uma ciência vasta, né? Ela engloba 3 áreas: a psicologia, a neurociência e a pedagogia, né? Ela foi implementada em 2008, porque houve a necessidade, né? A psicopedagogia, ela trabalha as dificuldades de aprendizagem. E a neuropsicopedagogia, né, o neuropsicopedagogo, ele trabalha as questões cerebrais, né? As funções, o funcionamento do cérebro. Tá certo? Uhum. Conta pra gente um pouquinho, se assim, com o seu conhecimento, já existe uma causa para o autismo? Que foi descoberta, ou há estudos sobre isso? Ariane, causa, a gente, assim, tem estudos, né, que mostram que o autista, existem, é genético,
né? Já houve, já tem vários estudos que reforçam essa tese, né? Já tem pesquisas ressaltando essa importância, tá? Qual que são as características principais de uma criança diagnosticada com autismo, Edno? Tá. Então, vamos lá. Eu sei que às vezes são várias, mas é só para a pessoa que está vendo conseguir entender. Então, vamos lá. Isolamento social, né? Criança fica muito isolada, né? E não só a criança, o adulto, né? Né? Porque às vezes a pessoa é autista e passa aí uma vida sem poder saber, né? Lembrando a você que você não vira autista, você nasce autista. Eu acho importante a gente ressaltar isso, tá? Então, fora o isolamento social, o atraso na fala, né? A criança, o número de palavras, né? No decorrer do desenvolvimento psicomotor dela. Mas com quantos anos os pais já têm que estar atento com esse tipo de coisa que você citou? Por exemplo, meu filho tem 2 anos e não fala, mamãe. Aí já é um alerta. 2 anos. Esse aí são casos, desculpa intrometer. Pode. Não, por favor, Prazer Paloma, em fica estar à com a vontade senhora. também. Sim. E são sintomas de autismo grave. O autismo grave, ele não é de difícil diagnóstico, né? Isso. O problema é o espectro autista, que não é visualmente diagnosticável. Esse demanda mais tempo. Isso vai surgir com a dificuldade de socialização da criança, isso vai surgir com a dificuldade de aprendizagem. No início, os pais acham que é por falta de força de vontade, ou põem a culpa na escola, ou põem a culpa no professor. Quando eles observam que a criança tenta, mas não consegue, aí eles vão procurar apoio médico. E aí, quando o profissional da medicina possui suficiente capacitação, aí esse diagnóstico vem. Entendi. E aí que justamente os pais vão procurar direitos, vão, né, doutoras? Isso. Vão procurar saber das leis referentes à matéria, o que pode ser feito, o que o governo pode ajudar, enfim, mais ou menos isso. E a gente vai entrar mais para frente um pouquinho também, um pouco nisso que o doutor Renato falou, porque os pais precisam saber que armas que eles têm, onde eles podem buscar ajuda, né? Sim. Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Que a gente... Isso. Uma das características também é a criança andar na pontinha do pé, né? As crianças, elas andam nas pontinhas do pé, quando tem TEA, né? O transtorno do aspecto autista. E alguma seletividade alimentar, seletividade alimentar. Ela é importantíssima. Então, assim, quando chega na clínica, não que toda pessoa que tem atraso na fala tem autismo. Não que toda pessoa que tem isolamento social, ela é autista, né? Ou, às vezes, uma seletividade alimentar, porque a gente não sabe como que foi inserido a alimentação. Dona Edna não suporta ruído alto, som alto. Isso. Não gosta de etiqueta de roupa. Às vezes também tem um problema com gente com estranha, etiqueta né? de roupa, com gente estranha. É verdade. Não gosta de cumprimentar as pessoas, de agradecer. Regramentos sociais, regramentos de educação são menos bem assimilados por pessoas do transtorno do espectro autista. Isso. E o autista, ele tem os graus. Ele pode ser um autista leve, né, que ele é verbal, né? O autista moderado e o grave, né? Então, nós temos aí 3 níveis de autista, né? Aí vocês podem me perguntar, pode passar, né? Ele pode ir melhorando? Claro que sim. Mas é através do tratamento, é através dos estímulos que é ofertado para ele. Terapia ocupacional. Ele tem também, que né? treino, erro. Isso, a gente vai trabalhar a questão dos AVDs, exato. Das funções sensoriais, o psicólogo trabalha as questões comportamentais, eu trabalho a questão da estimulação cerebral, a questão cognitiva, e juntamente com o médico, né? Que ele vai trabalhar a questão fisiológica, a questão dos medicamentos. Entendi. E aí, tanto... Que nem sempre são necessários. Não. Tem casos que só as terapias funcionam e funcionam bem.
Medicamento, eu não digo o medicamento é dado na última instância, só quando realmente é necessário. Exato, é usualmente a Ritalina, e é só para caso, porque segundo as características do autista, do espectro autista, é errático, é não conseguir ficar parado. Ter um gestual que não é normal, fora do comum. Isso. Às vezes falar sozinho. E para essas pessoas, quando foge do controle e fica impossível o convívio social por causa desse ser errático que se torna o portador da síndrome de espectro autista, então aí nesses casos agudos, os médicos costumam receitar Ritalina e seus derivados, é isso? Isso, Okay. Ritalina, Risperidona e entre outros, né? Mas aí, assim, só reforçando o que a Edna, eu tenho certeza que ela vai falar isso também, cada caso é um caso. Sim. Né? Se montar um plano individualizado, porque cada um é um. Né? O ser humano, ele é único. Autista, você vai se mostrando no decorrer da vida as características. Talvez ele não tenha aquele comportamento, não tenha aquela característica naquele momento, mas quando ele está com 12, 13, 14 anos, ele já vai apresentar alguma característica, né? Então, fala assim, nossa, mas não olharam. Não, não é que não olharam. É porque a característica não foi apresentada para o profissional. Por isso que o plano de intervenção, ele se faz necessário e é único. É do paciente. Não tem como você trabalhar vários planos terapêuticos com 2, 3, 4. É feito para ele. Na infância é difícil de detectar. Tem casos que sim, mas assim, na infância, não, assim, hoje, né, como temos uma equipe multiprofissional, né? São vários profissionais trabalhando. Não está tão difícil de detectar, doutor Renato. Testes específicos. Isso, nós temos testes. Nós temos testes específicos para se trabalhar. Então, assim, aos 2 anos, eu recebo uma criança que tem um atraso na fala, anda na pontinha do pé, não socializa, eu não estou rotulando que é um autista. Mas a gente já começa as intervenções com antecedência. E aí isso tudo vem ajudar e propiciar no tratamento. Atraso na fala, eu mando para fono. Interação social, vai para o psicólogo. A questão cognitiva da aprendizagem na escola, a Edna resolve. E assim a gente vai mostrando. Então, muitas vezes a própria pediatra já indica, né? Já solicita. A própria pediatra que fala no mesmo pequeno, mesmo antes dos 2 anos, já fala, não, olha, eu acho que você precisa investigar isso, isso e isso. Isso. Né? Aí a gente faz uma intervenção 90 dias. Essa intervenção fechou, nós fechamos a questão do possível diagnóstico do TEA, a gente já encaminha para o neuropediatra. E eu acho, gente, acho que vocês também vão concordar isso comigo. Nesse caso, um cuidado não é demais. Vamos supor que a criança com 2 anos não está falando. Ela pode não ter o autismo, mas ela precisa da ajuda de um fonoaudiólogo. Isso. Né? Então, uma coisa não vai atrapalhar a outra. De forma muito pelo nenhuma. Contrário. E até pelo que vocês estavam me falando aqui antes, quanto antes a criança tiver uma intervenção, uma ajuda, melhor é o desenvolvimento dela como autismo para a adolescência, até para a vida adulta depois, né? Sim. Doutor Renato até citou, só para a gente poder fechar, a questão do síndrome de Asperger, né? Que antigamente é o quê? Há uns anos atrás era o atraso na fala, né? Então, ele não tinha nenhum problema cognitivo, né? Quem tem a síndrome de Asperger. E que hoje em dia já está tudo dentro do aspecto autista. O Asperger hoje tem outro nome. Isso. Ele é espectro autista. Isso. Hoje já está tudo dentro do TEA. Né? Então, mesmo a pessoa não tendo transtorno de déficit de atenção, não tendo algumas características, somente a interação social e o atraso na fala, né? Já é conceituado dentro do transtorno do aspecto autista. O CID foi unificado, né? Foi unificado. Tá certo. Bom, nós vamos voltar a falar com a Edna, claro, mas agora a gente vai falar um pouco com a Paloma. Paloma, conta pra gente como que é a Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá.
Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, Ariane, agradecer Imagina. a Edna, ao doutor Renato. É um Obrigado. prazer estar aqui com vocês. Prazerão. Prazer. Sobre a associação, eu sou membro da diretoria da associação desde 2018, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, né, que é autista. E eu comecei a fazer parte da associação, me vinculei, me uni às famílias. E quando eu vi, eu já fazia parte da diretoria, da assessoria jurídica da associação. E Abraçou a causa de verdade, a causa me abraçou. A verdade é essa. A causa me abraçou. A nossa associação hoje é formada por mais de 100 famílias cadastradas, né? Olha que bom. Desde o início do ano, a gente conseguiu uma vitória gigante, que é a nossa sede própria, onde nós começamos agora com os atendimentos com psicólogo, psicopedagoga também, Olha que a bom. assessoria jurídica para as famílias e também a assistência social. Então, a gente sempre fez um trabalho de formiguinha, né? Que a gente fazia as nossas reuniões inicialmente lá na Praça da Família. A gente ficou por mais de um ano se reunindo mensalmente lá na Praça da Família. E são esses momentos em que a gente faz o acolhimento das famílias. O lema da nossa associação A Mais é cuidar de quem cuida. Porque, querendo ou não, os nossos filhos estão bem assessorados, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas nós temos uma rede de saúde, uma rede de terapias que tem prestado assistência a essas crianças. Agora, e as famílias? Como é que elas são assessoradas, né? A gente tinha famílias que chegavam com o diagnóstico em prantos, em total desespero, sem saber o que é o tal do autismo, né? A gente falava disso agora há pouco. A gente, às vezes, acha que já bateu muito nessa tecla, que já falou muito sobre o autismo, mas a gente sempre vai precisar falar mais do mesmo, que é levar conhecimento à sociedade. Então, as famílias, às vezes, chegavam muito perdidas e chegam até hoje, né? Nós fazemos esse trabalho com o acolhimento das famílias, cuidando para que a família tenha condições de cuidar e para ter condições de assessorar o autista, né? Então, o principal lema da nossa associação hoje é esse. Bom, pensando em leis agora, entrando um pouco nesse assunto. Existem várias leis criadas recentemente também, pensando no bem do autista. Mas o que na prática certas leis significam? Então, por exemplo, eu preciso ter um laudo de autista. A gente escuta muito pai e mãe falar isso, né? Não, meu filho é autista, mas eu preciso do laudo. Esse laudo, ele dá algum tipo de benefício em relação a tratamento? Existe alguma coisa que a pessoa possa procurar em relação a você, por exemplo, que é advogado, para essa causa? O que é a primeira coisa que você fala para um pai que descobriu que o seu filho é autista e precisa de ajuda da lei, da justiça? Juridicamente, o que não está nos autos não está no mundo, né, doutor Renato? Oh. Então, se eu não levo para o judiciário, se eu não levo uma demanda com prova documental, eu não tenho como basear o meu pedido. Então, para que serve esse laudo, juridicamente falando? Para que as famílias levem ao conhecimento do judiciário ou até da Previdência Social, né, quando nós vamos falar de benefício previdenciário, eu preciso levar até eles a informação de que um profissional laudou o CID daquela criança ou daquele adolescente. Qual que é a validade jurídica disso? É que um profissional atestou que não é uma intenção do pai, da mãe ou da própria pessoa que é o autista, né? Porque em alguns casos o próprio adulto autista faz esse pedido judicial. Nesses casos, se não existe uma comprovação médica, eu não tenho como provar para o judiciário que ele faz jus a um pedido que eu vou apresentar lá. Então, Entendi. o laudo tem, de fato, essa finalidade. Entendi. Então essas leis que surgiram, elas são para ajudar mesmo, né? Na Sim. prática é para ajudar e também para diferenciar o que de fato é o autismo e o que de fato não é. E uma questão, desculpa te interromper, Imagina. mas que a gente vai falar daqui a pouco aí nas questões de legislação, é que o laudo do autismo, como a doutora Edna reforçou, ele não tem validade e nem pode ter, né? O autista que é autista em 2020 não vai deixar de ser em 2022. De forma nenhuma. Não perde a validade. Não, e aí no Brasil ainda existe a legislação, hoje ainda um pouco retrógrada, de que em alguns casos é exigido laudo atualizado. Na nossa cidade, não. A gente tem uma lei municipal em que o laudo não precisa ter validade. Então, quem tem necessidade do passe de ônibus, por exemplo, não tem que ir lá na empresa todo ano levar o laudo atualizado. Levou uma vez, ele é permanente, porque o autismo não vai deixar de existir. Então, por isso, o laudo necessariamente não precisa ter validade, entendeu? Então, doutor Renato, pelo que a Paloma falou, a gente tem leis específicas, nacional, estadual, municipal. Cada
pode ser tratado de formas não diferentes, mas complementares. Interessante, gente, é o seguinte, a legislação, e eu critico muito o legislador aqui, mas está de parabéns no que toca à pessoa com deficiência, a proteção à pessoa com deficiência, apesar de ter muita coisa retrógrada ainda, concordo com a doutora Paloma, que concede direitos à pessoa com deficiência, no entanto, sem cercear a sua vida civil. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, por exemplo, né, permite que se proceda à curatela parcial do cidadão com deficiência mental de qualquer natureza, com problema de cognição ou com espectro autista que seja. O que é isso? Antigamente, a pessoa padecia das faculdades mentais, tinha algum problema psiquiátrico, e juridicamente isso só poderia ser cuidado se requeresse a curatela dela. O remédio jurídico. Curatela. Ou seja, vai ser nomeado um curador e essa pessoa, para os atos da vida civil, virou criança. Não assina um documento sem o curador, não abre conta em banco sem curador, não casa sem autorização judicial, não compra, não vende, não aluga, está interditada. É incapaz para os atos da vida civil. Isso é um peso enorme. A tal ponto que familiares de pessoas portadoras de problemas psiquiátricos, se esses problemas psiquiátricos não fossem muito contundentes, muito visíveis, muito aparentes, esses familiares não procuravam o judiciário. Hoje você pode, por exemplo, procurar o judiciário com pedido de curatela parcial para apenas impedir que alguns atos da vida civil sejam desempenhados pelo portador do espectro autista, né? E que esses atos ele possa, assim, realizar assistido pelo curador, e os outros atos ele fica à disposição para realizar sem qualquer espécie de assistência. Com isso, na prática, Ariane, você sabe que eu gosto de abandonar o juridiquês. No programa de origem nosso, que é o Entretanto, e aqui no podcast. Na prática, o que acontece? O autista vai ter, o portador do espectro autista vai ter proteção judicial, proteção legal, mas vai poder candidatar a cargo de serviço público, ingressar no mercado de trabalho, entrar em faculdade, cursar a faculdade, formar em curso superior. Hoje nós temos autistas médicos, advogados, policiais, músicos, né? Alguns da vida real. Escritor. Bob Dylan é autista, Lionel Messi é autista, né? É Asperger, era o que seria Asperger antigamente, né? Na ficção, tem uma série de produções cinematográficas envolvendo o autismo. Nós temos 3 séries, né? A Atypical, Netflix, Atypical, The Good Doctor, que eu não sei. Que é maravilhosa. Essa série é Netflix. E nós temos um seriado de humor muito bacana, que é Big Bang Theory, a teoria do Big Bang, que o Sheldon Cooper é Asperger. Não, e o Sheldon, assim, só dando um adendo, fazendo um adendo, foi feito um seriado só sobre ele, sobre a infância dele. Sim. Que é maravilhosa. O jovem Sheldon. Né? Verdade. O autismo ele é genético, mas não é hereditário. Um médico me explicou que é como se imagina um veículo saindo da linha de montagem, obviamente todos 0 quilômetros, né? Um deles sai com um problema que ninguém percebeu. Perfeito. Que ninguém viu, um parafuso que não foi apertado. A analogia é essa. É isso. Então, assim, é genético, mas não é hereditário. Filho de Asperger não necessariamente será Asperger. Né? Nasce-se com isso, mas não necessariamente isso é herdado do pai ou da mãe dos ascendentes, né? O mercado de trabalho está repleto de autistas. Sim. Verdade. Um médico amigo meu que trata de espectro autista, ele falou que tem um colega que é do espectro autista. Eles estavam organizando um churrasco de formatura da turma e numa reunião pré-churrasco, esse portador do espectro perguntou, né? O que eu levo? O que eu levo?
Você leva pão, fulano. Quantos pães? Porque eles são assim, eles são literais e minuciosos. Isso. E não entendem dupla intenção, linguagem ambígua, pegadinha. Por isso que a prova para o portador do espectro autista TDE, né? A prova não pode ter pegadinha, tem que ser mais simples, mais objetiva, menos questões. A lei obriga a essa adaptação. Mas, enfim, voltando ao caso, o TDE, o médico TDE com transtorno do espectro autista, pergunta, quantos pães que eu levo? Sei lá, leva uns 200. E o cara trouxe 200 pães. Ele levou os 200. 200 pães. Certinho. Essa é a característica do autismo. E depois chegaram outras leis mais específicas, a lei Marcos Mion, né, que cria uma identificação visual, um documento de identidade para o autista, para o TDE. Por que isso foi tão importante? Porque o TDE não é visualmente reconhecido. É verdade. Você não tem... O policial, por exemplo, que aborda um TDE, né, não tem essa noção de que aquela pessoa é portadora de uma síndrome que a impede, de repente, de ter uma agilidade de raciocínio para responder a alguma indagação do policial, de se identificar, de dizer de onde vem para onde vai, às vezes por timidez. O protocolo social não é seguido, muitas vezes, pela pessoa portadora de TDE. E é importante que essa pessoa se identifique. E já tem nos aeroportos, em uma série de repartições públicas, aquele símbolo do autismo, cachecol arco-íris, não é isso? Isso. É um cachecol arco-íris. Fantástico, tudo, inovações legislativas sensacionais, né? Sim. Paloma, eu vou te perguntar, mas, doutor Renato, por favor, nos auxilie. Então, assim, o autista ele tem conseguido vários direitos. Sim. Mas os deveres deles diferenciam do restante das outras pessoas ou não? Não. Eu acho que isso é bom deixar claro, porque às vezes a gente fala, não, mas coitadinho, é autista. Né? A gente escuta, a gente justificar certas atitudes por isso. E acho que é bom ficar claro que não existe isso, né? Não existe menos deveres. Existem algumas questões que são importantes ser pontuadas. Primeiro, se tem uma coisa que a gente detesta, a gente familiar, né, convivente com um autista, é o tal do tadinho. Tadinho é de doer. Então, se você vir um autista ou um familiar usando essa expressão, você já precisa corrigir ele por aí mesmo, porque não pode ser. E segundo, porque autista não é doença, né? Então, tanto que a gente nem fala portador mais, a gente fala pessoa com, que é o caso das... Porque para efeitos jurídicos... Perdão, eu fui politicamente incorreto, não mas eu sou politicamente incorreto. O senhor falou portador? Falei portador. Então aí já não é mais. Desculpa, tô aprendendo. Vivendo e aprendendo e morrendo sem saber nada, né? Exatamente. Enfim, a gente fala pessoa com deficiência, porque para fins de direito, o doutor Renato sabe muito melhor que eu, vai poder explicar isso muito melhor, que para fins jurídicos, a pessoa autista é pessoa com deficiência. Então, a pessoa autista é pessoa com autismo ou autista. Portadora, quando a gente fala de doença, né? Então, por não ter uma característica. Isso, exatamente. É igual eu sou moreno e você é branco, por exemplo. Um transtorno de neuro... Tem uma expressão, né, que os terapeutas usam, que é transtorno de neurodesenvolvimento. Por exemplo, eu tenho 2 filhos que são daltônicos. Os 2 são daltônicos. Não é uma doença. Entendi. É uma característica. Então, e nesse sentido, nesse contexto de não falarmos de doença, de não falar de uma deficiência que possa impossibilitar os atos da vida civil, como o doutor Renato falou, eles têm deveres, assim como todos nós, né? Então, eles estão sujeitos às normas exatamente como... Eles são imputáveis. Exatamente. Calma que não é palavrão. Explica pra gente o que são. Imputável é uma pessoa que pode cometer crime e ser punido por esse crime, porque ele possui discernimento, que é a capacidade de distinguir o certo do errado e de se comportar conforme esta distinção. Falei correto? Perfeitamente. Bacana. É isso aí. Eu lembrei os meus velhos mestres da faculdade de Direito agora. Então, assim, o autista ou o TDE, ele sabe o que é certo e o que é errado. E, geralmente, ele não se comporta contrário à lei.
É verdade. É verdade. É verdade. Ele se recata, ele se retrai, ele é tímido. Se alguma coisa vai colocá-lo sob os holofotes, se alguma coisa vai fazer com que ele seja chamado a atenção, Sim. ele se retrai. Ele não quer os holofotes da mídia, ele não quer ser distinguido negativamente na sociedade, ele não quer aparecer negativamente perante os vizinhos ou perante a polícia. O autista geralmente age rigorosamente dentro da lei. Exatamente. Verdade. Né? Isso é comprovado pelo caso que o senhor acabou de contar. Sim. Né? Né? Então, se Ele ele... quer se adequar ao meio. Exatamente. Para não ser notado. Aquele cara que não quer ser o primeiro nem ser o último. Ele quer estar no meio. Só está inserido no ambiente. Sim. Bom, nós vamos entrar um pouco agora nos assuntos, no assunto referente à escola, né? Que a gente sabe que é não só... Antes disso, posso só falar? Por favor, fica à Com a vontade. legislação que abrange o autismo, portador de deficiência, ele tem isenção de impostos. Ele tem vaga especial em porta de escola. Ele tem sinal identificador do veículo dele. E ele tem benefícios sociais pagos pelo governo para o caso de pai e mãe de autista ou de TDE que seja considerado pobre no sentido legal. Tá, não, né? ótimo. Ainda bem que Isso você lembrou tudo- desse assunto. Isso tudo é concedido. O que gerou um perigo muito grande, que são os falsos laudos. Tem uma indústria de laudo por aí afora. O judiciário já está começando a se precaver quanto a isso. Entendi. E tem uma outra coisa muito feia também, que é o pai ou a mãe buscarem um laudo de TDE ou buscarem um laudo de autismo, não para tratar do filho, mas para conseguir comprar carro sem IPVA. Nossa. Conseguir comprar carro com desconto. Ou conseguir benefício assistencial do LOAS. Entendi. Entendeu? Quer dizer, Então é por assim, isso que tem o judiciário está tomando Atento. tá mais atento, tomando mais atento, cuidado. Bastante cuidado nisso aí. Entendi. Verdade. Exatamente. Entendi. Então, assim, a gente iria entrar um pouco num assunto que são as escolas, né? Então, a Edna, eu queria que você começasse falando para a gente, Edna, como que é o seu trabalho em relação às escolas para as crianças que têm autismo? Você vai lá nas escolas, você quer observar eles lá? Como que funciona essa parte? Ok, Ariane, boa pergunta. As escolas, como que é o trabalho da neuropsicopedagoga na escola? Nós primeiros avaliamos a criança, né? Depois da equipe multidisciplinar, a gente faz o plano de intervenção, como a gente já retratou anteriormente. E esse plano, a gente visita as escolas mensalmente. Lá, a gente observa o comportamento e o aprendizado dessa criança, desse adolescente, né? Se a escola, orienta a escola mensalmente. E mensalmente também, a gente orienta as famílias. As famílias precisam ser orientadas para o mês subsequente. E esse trabalho é feito lá na Intelecta, né? Não passa só pelo meu trabalho, mas sim por uma equipe. Então, ali entra nutricionista para trabalhar a questão da seletividade alimentar. Se precisar de um fisioterapeuta, ele também é trabalhado, né? A questão motora dele, né? Psicólogos, trabalhar a questão comportamental, né? E o TO para trabalhar as questões sensoriais. Então, assim, e eu fono para trabalhar a questão da fala, da linguagem. Então, isso é trabalhado. Esse é o trabalho na escola. Entendi. E a escola, ela não tem o direito de falar, não vou deixar você vir aqui. Não, pelo contrário. A escola, pelo menos todas que eu fui, Araxá, já estive em escola Ibiá, Sacramento, Matutina, Santa Juliana, todas, inclusive fora de Araxá e as de Araxá, eu sempre fui muito bem recebida, né? As escolas, pelo contrário, E tem que ser, né? as escolas, elas ficam felizes em nos receber. Olha o que nós temos para hoje, quais são as orientações, reunião de módulo, nós somos convidados, né? E essa parceria mesmo que é feita, isso só reflete no resultado bom para as crianças, os adolescentes das escolas, né? Eu acho importante isso. Eu acho que a gente tem uma situação que, assim, hoje em dia a gente não tem, e acho que não pode, nenhuma escola falar, não, eu não aceito uma criança autista como aluno.
Não pode De ser feito forma isso, alguma. né, Paloma? É, De forma alguma. Mas abre um precedente para que eles aceitem a criança, mas eles não a tratem como de fato ela precisa ser tratada. Então isso também é uma coisa complicada, né? Eu acho que assim, a escola ela tem que saber que existe um tratamento que precisa ser específico para aquela Algumas criança. escolas partem da lei do... Não estou falando de escola nenhuma em específico. Entendeu, né, Sequer- gente? Nenhuma em específico. Sequer de Araxá eu estou falando. Estou falando a nível bem genérico, tá? Existem escolas que optam pela lei do menor esforço. E são, infelizmente, tem A mesmo. criança ou adolescente é TDE. Eu não tenho material humano capacitado para monitorar isso, para auxiliar nisso. Então vamos fazer o seguinte, vamos aprovar, vamos passar o aluno. Isso mesmo. E vai seguindo, né? E vai seguindo. É. E vai seguindo e se forma. E aí É. tem uma situação, porque assim, como existem médicos e médicos, existem professores e professores. Tem professor que vai ver ali uma missão, uma necessidade de ajuda diferente. Tem professor que simplesmente vai excluir essa criança. O que eu acho que ainda é mais grave. Então, assim, professor, se você está com essa sensação, por favor, vá trabalhar no supermercado. Vá trabalhar em qualquer outro lugar. Não seja um professor. Toda criança precisa de um tratamento especial. Cada uma é de um jeito. Aqui em Araxá, inclusive a faculdade, o Uniaraxá, adequa a alunos TDE, a alunos com espectro autista no Uniaraxá. As provas são adaptadas, né? Existe uma equipe que acompanha estes alunos, sempre com discrição, né? Uhum. Inúmeras escolas de Araxá dão provas com assessoria de professores, né? Os professores são preparados para ministrar todo o conteúdo, sim, mas ele mais fracionado e com mais tempo para o portador, para o TDE, né? Para a pessoa com TDE, né? Isso tudo é seguido bem, é bem seguido, mas são práticas, boas práticas, muito recentes. Sim. Verdade. Muito recentes. Aquela pessoa que tinha o transtorno há 15, 20 anos atrás não teve isso. É verdade. Isso é verdade. Não teve isso. Não teve a oportunidade. E hoje está no mercado de trabalho. Ou o que é pior, está diagnosticado com alguma outra coisa. Ainda tinha isso, né? Era mal diagnosticado. Diagnóstico errado. É verdade. E mais antigamente ainda, doutora, na época dos nossos pais e avós, que ainda não havia o movimento antimanicomial, Sim. que é lei hoje, procura evitar ao máximo a internação de doentes psiquiátricos, né? Antigamente havia TDE, havia autista internado em manicômio. Sim. Nossa. E os tratamentos... Para o resto da vida. Para o resto da vida. Com eletrochoque, por aí vai. Lobotomia. Lobotomia, camisa de força. Era terrível. Era assim que era a saúde mental tratada, né, para os nossos pais e avós, né? É verdade. Complicado. Mas, comentando a respeito um pouco que você havia comentado, doutor Renato, a respeito das escolas, hoje a gente vê realmente isso. Escolas empenhadas em trabalhar diversificado realmente o trabalho de provas, como é trabalhado academicamente o estudo. Né? Eu fico encantada, até um elogio nas escolas aonde eu vou, que a gente vê e vivencia isso diariamente. O como as escolas estão trabalhando a inclusão. Precisa ser avançado? Precisa. Não só o autista, né? Os transtornos de leitura, os transtornos da escrita. A dislexia, o TDAH, o TOD, né? São inúmeros transtornos e quando a gente vai até as escolas, eles olham aquele ser humano com carinho. Isso eu percebo. Ele é meu esse ano. Então, eu preciso contribuir para o aprendizado dele. E tem inúmeras sugestões que a gente passa que são coisas mínimas, mas que vocês falam assim, mas era só isso? É isso que ele precisa,
né? Um transtorno de déficit de atenção, ele tem que ficar longe da porta, próximo do professor, e o professor simplesmente, a cada conteúdo feito, ele tem que perguntar para a pessoa, ele A retomando. linguagem abstrata, por exemplo, da matemática, é muito complicada pro TDAH. Isso, manipular Ele não bastante. consegue entender aquilo que ele não consegue ver, sentir. Isso, Tudo que for abstrato, isso. fração, por exemplo, Entendeu? é uma coisa complicada. Figuras de linguagem no português. Figuras de É linguagem. muito Isso. difícil de assimilar. Então, assim, os conteúdos, eles precisam ser menos abstrato, mais concreto, tempo maior para a execução das provas, né? No dia a dia, ofertar isso para eles. E eu percebo que as escolas estão se reinventando. Mas Isso é tanto muito. escola particular quanto pública, Edna? Tanto. Você está vendo muita As diferença aí? escolas, Muito. as escolas públicas, porque geralmente os pais de alunos de escolas públicas não têm condição de suprir essa necessidade pagando do próprio bolso, fora classe, extra classe, né? Curiosamente, as escolas públicas estão à frente das privadas. Nossa, vamos repetir isso. Curiosamente, os estados e municípios mineiros estão à frente da rede privada de ensino em muitos municípios. Eu sei que Muitos aqui em municípios. Araxá, por exemplo, cito a escola que a minha filha estuda, que é o João Botelho, que é uma escola maravilhosa, é uma escola municipal. Existem professores que ficam específicos para... Sim. Tem um nome, é como se fosse um ajudante do professor. Como é que chama, dona Edna? Monitor. Isso. É monitora, Professor monitor? Professora Professor de de apoio, apoio, professor de apoio. de reforço. Isso, professor de apoio. Que fica Isso. junto É. com a pessoa. Já que você fez propaganda da escola, da sua, vou fazer propaganda da escola dos meus Faça. filhos, o Atena também proporciona isso. Parece que as outras escolas particulares também o fazem. Faz. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem um filho autista, bem autista. Se falando isso eu não causo algum... É o grau 3. Grau 3. Grau de suporte 3. Algum pecado politicamente incorreto, mas ela tem um filho bem autista. O marido possui posses, dinheiro, renda, ela também, né? Mas a única escola de Uberlândia que dá para o menor, para o menino, o apoio que ele precisa é uma escola pública municipal. Olha pra você ver. Exatamente. Então, assim... Uberlândia. Então, E é importante o governo até está falar olhando, disso. não é Olha o só. governo, então tem políticas Cidade públicas rica que igual estão aquela. olhando E isso pelos é uma autistas. curiosidade que a gente quase não fala sobre isso. Vocês sabiam que, pela lei, a escola não pode cobrar o professor de apoio. Ela é obrigada a ofertar, e isso não vale só para a escola pública. A gente fica muito preso nessa questão da escola pública, onde tem, né? É o que o senhor falou, a maioria dos professores de apoio estão na rede pública. Mas deixa eu bancar o advogado Mas do aqui, diabo. O que na o escola- empresário faz? O empresário da área de educação é igual todo empresário, né? Exatamente. Igual o empresário da área de saúde. Ele pega aquele valor do professor de apoio e dilui para todo mundo. Dilui para todo mundo. Pe- Porque pela norma ele não pode Prejuízo, cobrar, prejuízo não toma. né? Preso nós não vai. O Joesley Batista. Preso nós não vai. Preso Mas eu vou só abrir um parênteses aí, uma reflexão sobre professor de apoio. Explica pra gente melhor, então, porque às vezes a gente fala... Não, assim, é o que eu converso muito com os pais quando vão na escola, né? Nossa, dona Edna, mas não colocou professor de apoio para o meu é verdade. filho, né? Nem- Então, não eles é pra todo exigem. mundo. Mas, assim, o professor de apoio, o nome apoio, é para ajudar um tempo determinado. E nem Para é que pra toda ele. criança, E né? nem toda criança necessita. Por exemplo, tem crianças que eles conseguem ir ao banheiro. Não, mas o professor de apoio é muito específico nesses casos, para principalmente ajudar na realização de provas, de avaliações. Não, sim, mas tem determinados casos que até na realização de provas, né, o professor de apoio é para apoiar em diferentes níveis. Sim. Toda a vida acadêmica dele. E a criança, e vai se tornar um adolescente, um adulto, ele precisa resgatar a sua autonomia. Entendi. E aí, o que eu estou explicando? A gente precisa conscientizar a família,
né? E até os próprios pacientes, que essa pessoa, ela vai ficar só por algum tempo. Sim, porque ele vai ela ter tem que a desmamar. autonomia. Isso. Ele tem que desmamar. Porque muitas das vezes a criança fala assim, se o professor de apoio falta, por exemplo, que já aconteceu de algum paciente meu acontecer isso. Ele não faz as atividades porque a professora de apoio não está presente na sala. Entendeu? Então, a gente precisa estar resgatando essa independência do professor de apoio. Muitas vezes o professor de apoio está, na verdade, fazendo a prova para o menino ou para a menina. Não é nem fazendo. É no dia a dia, a pessoa precisa, devagarzinho, ela precisa estimular a independência dele. Sim. Construir o caminho, o aprendizado dele, sabe? Então, assim, eu abro um parêntese com relação que é lei, é certo. Sim. Eu tenho pacientes com TDAH que fazem tratamento até com neuropediatra em Uberlândia, que foi receitado, assim, solicitado para a escola, professor de apoio, e a escola concedeu, né? E isso é fato, eu tenho isso lá. E não então, assim, as escolas, elas estão ouvindo muito a questão nossa da saúde, né? Questão de uma neuropsicopedagoga solicitar, a questão de um neuropediatra solicitar um professor de apoio. Mas o apoio é só um apoio provisório. Sim. Porque, assim, a gente estava falando isso até antes de você chegar e começar a gravar, que muita gente acha que para o autismo só precisa de um reforço escolar. Né? E não é. O problema assim. não é cognitivo, o problema não é de aprendizagem. O problema não é só de aprendizagem. É o problema de absorção. Uhum. Você aprende, você tem capacidade intelectual para aprender. Você só não guarda. Então não adianta a aula de reforço. Isso mesmo. Vai esquecer 200 vezes a matéria. Se tiver 200 aulas sobre a mesma matéria. Entendi. É porque não absorve. Por então isso ele tem que ser estimulado. Cerebral. Exato, ele tem que ser estimulado a praticar aquilo. Uhum. A praticar aquilo mesmo sem ter absorvido. É aquela coisa do treino diário. Aí entra a terapia ocupacional. Entendi. Bom, Paloma, o que você indica para um pai, para uma mãe que acabou de descobrir que o filho é autista? Essa é uma pergunta abrangente. Primeira coisa, não bater no médico. Não está ofendendo. Eu vou te ajudar. Consultório. Vou te ajudar. Não, mas, não assim, quebrar o consultório. Eu entendo. Não E, assim, xingar o médico. Existem várias questões. A primeira, Ariane, acho que acima de tudo é aceitar o diagnóstico, né? Eu não estou falando para aceitar qualquer diagnóstico, né? Por favor, vamos tomar muito cuidado com essa questão dos falsos diagnósticos. O próprio doutor Renato suscitou. O mais importante é, a partir do momento que você confia no profissional ou nos profissionais que atenderam o seu filho, o diagnóstico chegou, a primeira questão é partir, e agora? E agora o profissional da saúde, neuro, pediatra, quem foi que me deu esse diagnóstico? E agora? Eu acho que é a pergunta. Nós precisamos de direcionamento. Então, conjuntamente com a terapia, com as terapias que forem direcionadas para a criança, acho extremamente importante procurar por alguém que entenda o que você está passando, que é o que a gente faz na associação, né? Estar com outras pessoas que têm experiências de vida, não para te ensinar ou para te trazer qualquer tipo de conhecimento, mas para você ter acolhimento, para você se sentir parte de um grupo, né? Por assim tribo. Dizer, uma tribo, exatamente. Eu acho que tem E que assim, tirar. A primeira sensação que eu teria era enfiar ele numa caixinha. Guimarães Rosa. Eu queria pegar e deixar meu filho só dentro de casa. Guimarães Rosa falava uma frase sensacional, retirada do interior de Minas, da cultura popular, né? Catitu que anda fora de bando vira comida de onça. Tem que achar então que cada um ache sua fortalece tribo. mais Exatamente. em grupo, não é isso? A gente se fortalece. E enquanto... e posteriormente, acho que um terceiro passo também importante é você começar a se inteirar sobre o que é o autismo, o que é o TEA, o que são as principais características da vida, porque o seu filho não vai ser criança para sempre, né? Ele vai se tornar um adolescente, ele vai se tornar um adulto, e em conjunto com essa busca pelo conhecimento, buscar o que são os direitos do meu filho daqui para frente.
né? Quais são os direitos dele na infância, na adolescência, na vida adulta? O que ele tem garantido a ele que pode facilitar a vida dele nesse mundo enquanto autista? Acho que isso é o mais importante. Eu acho, por exemplo, que a gente também, enxergando tudo que a gente está conversando aqui, por exemplo, eu tinha escrito uma pergunta aqui. Como matricular um autista na escola? Agora essa pergunta já não faz sentido nenhum. Não existe nada de diferente. É uma matrícula. Se a criança tivesse uma alergia, você não ia falar que ela tem uma alergia? Exatamente. Né? Então, eu fiz essa pergunta e falando com vocês, eu estou entendendo que não tem nada a ver, não existe diferença. A legislação busca dar oportunidades iguais a todos. Isso mesmo. Então, assim, imagina uma estante lotada de prateleiras, né? Existe uma maçã na prateleira de cima. Tem uma pessoa baixinha e uma pessoa alta. A pessoa alta alcança a maçã no topo da prateleira, do alto da estante, sem maior esforço. O baixinho nem pulando consegue. Você está trazendo uma escada para o baixinho, para que ele fique da altura da pessoa alta, para que os dois estejam ambos capacitados para alcançar a maçã. O que a legislação faz é isso. Da igualdade, de fato, de oportunidades. Não é isso? Quer dizer, não adianta você ter uma igualdade que é de direitos, mas as oportunidades para alcançar esses direitos não são idênticas. E você agora tem para a pessoa portadora de deficiência, de fato, igualdade de oportunidades. É isso. E aí a Verdade. gente vai lembrar lá das aulas de teoria geral do processo, né? O princípio da isonomia, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma igual, né? No final das contas, o que basicamente é isso? A gente tem as legislações aí que vão atender os autistas e qualquer outro tipo de pessoa com deficiência, para que ela tenha exatamente as mesmas oportunidades da vida de uma pessoa típica. Não se está criando favores especiais. Exatamente. Por exemplo, por que tem que ter vaga especial para motorista autista ou TDE? Aí sai o portador de novo. Ou para os pais do autista do TDE. Porque é errático. Ele é errático, ele não para quieto. Às vezes o pai tem que segurar o menino para poder manobrar o carro, ele está lá dentro do carro. Ou às vezes o motorista é TDE. Ele tem uma dificuldade maior de manobrar o veículo, porque ele tem movimentos involuntários de mãos. Isso acontece muito. Entendi. Ele não está proibido de tirar a CNH. Verdade. Se ele passar nos exames, ele vai se habilitar como motorista. Mas ele pode ter vaga especial. Ele pode ter algumas preferências no trânsito. Isso é possível pela legislação. E assim, a gente conversando sobre isso, tem um vídeo rolando na internet, já tem um tempinho, de uma pessoa fazendo aniversário num restaurante. Naquele momento do parabéns, chega uma criança autista e assopra a vela. A pessoa super entendeu, chamou a criança, convidou para vir, sem saber que ela era autista. Lidando com ela como uma criança. Exatamente. Então, eu acho que, e assim, muita gente achou legal, achou bom, e muita gente falou assim, nossa, mas como que o pai e a mãe deixam isso acontecer? Não, gente, qualquer criança poderia fazer isso. Então não tem por que achar que certas coisas são só do autismo. Não precisava nem dar rótulo, né? Não precisa, criança faria mas isso. Sabe o que acontece? Nós não podemos pedir para o nosso vizinho que suporte as nossas mazelas. E a gente está numa sociedade chata também, né? Uma sociedade chata, né? O isolamento do TDE, o isolamento do autista, vem muito da característica do autismo, mas também vem do fato de que ele é um pouco expulso da sociedade. Ele não tem grupo social. Por causa desse tipo de comportamento, que só quem ama tem coração para aceitar. Entendi. Quem não ama profundamente, geralmente repele o convívio com a pessoa em níveis mais contundentes. Entendi. Né? Que seja autista ou que seja TDE. Bom, gente, eu vou fazer uma pergunta que esse eu já sei que é um pouco mais cabuloso. Como que os planos de saúde lidam com o autismo e com o que precisa, que está em volta daquilo ali?
Tem direito a tudo, né, Paulão? Devia, mas não. O que aconteceu? Engraçado que eu preparando essa pauta pra gente conversar, no dia 12, há 2 dias atrás, saiu uma decisão do STJ, super fresquinha, né? Falando da amplitude dos planos de saúde. Porque a gente teve uma discussão pesadíssima aí alguns meses atrás, não sei se vocês vão lembrar, que a ANS criou o tal do rol taxativo. Os planos de saúde teriam o direito de taxar quais são as terapias, tratamentos que seriam ofertados, né? E aí, a gente entrou todo mundo em polvorosa, porque aí, e agora? Meu filho precisa de terapia ocupacional. Se o meu plano de saúde entender que não tem necessidade, ele não vai ofertar, mesmo eu pagando por esse plano. E aí, pouquíssimos, acho que coisa de menos de 2 meses depois, o rol taxativo caiu da ANS, isso não existe mais. Então, ficou determinado que a criança, adolescente, o adulto, autista, tem direito de ter as suas terapias respeitadas de acordo com a prescrição de um profissional, né? Entendi. Na maioria das vezes, um profissional da medicina. E aí, anteontem, o STJ teve uma decisão falando que a aplicação das terapias, dos tratamentos de qualquer natureza, deverão ser aplicados de forma ampla. Então, agora, isso é tudo muito fresco. Decorrência, tudo muito novo, decorrência né? da lógica, Exatamente. não é isso? Se eu preciso Explica disso, melhor pra gente. se Eu ainda preciso- não entendi. Mas a mas lógica, é mas muito- a é lógica, ela tem duas facetas. Eu vou bancar o advogado do diabo de novo, Sim. né? O que acontece? A lógica. Se é tratamento de saúde, vamos combinar que é saúde mental, claro, muito embora não seja doença, Isso. tá? Se é tratamento de saúde e eu tenho um convênio de saúde, qual que tem que ser o regulador? Se não excluir, está incluído. Porque direito é uma relação de direito privado. Qual que é o princípio normativo do direito privado? É a autonomia da vontade. O que não for proibido por lei é permitido. Não é isso? Exatamente. Então está proibido ali no convênio tratar TDE? Não. Não. Então tem que tratar. Era isso. Aí veio um primeiro entendimento dizendo o seguinte, é o contrário. Se os estatutos associativos dos convênios disserem que não pode, não pode. Você adere, você cliente do convênio, do convênio de saúde, você adere se quiser. Mas depois com pressão, e esse STF, se quiser mudar entendimento, é só fazer pressão que muda. Muda mesmo, né? Muda mesmo. Mas muda mesmo. Muda mesmo, é só fazer barulho, só aparecer na Globo, que muda. Né? Com as pressões sociais, eles passaram a entender de sentido diverso, voltaram ao anterior entendimento que, se não está proibido, está permitido e tem que constar. Mas aí vem o argumento dos convênios de saúde, que é a saúde do terceiro setor, né? Se não é doença, por que eu tenho que cobrir? Entendi. O direito é bonito, né? O direito você tem Vai, volta. pancada para todo lado. Pra todo. Se não é doença, por que eu tenho que cobrir? Então, não é doença, mas é saúde. Então, estética também é. Daqui a pouco vão estar me obrigando a cobrir cirurgia estética. Essa é a ponta do iceberg. Né? Muitas grandes empresas que lidam com essa saúde do terceiro setor se prepararam agora para esse atendimento. A gigante do mercado, que é a Unimed, por exemplo, se preparou. Eu vou até ressaltar aqui, fazer um comentário. A Intelecta presta serviço. Eu presto serviço, eu opero com Unimed, a Serpa, New Com vários Life, convênios, né, Ed? a Marge, vários convênios, né? E nenhuma, mas é nenhuma, se eu preciso do paciente, eu preciso atendê-lo 2 vezes, 3 vezes por semana, ou todo dia, eles não me negaram atendimento. Mas porque eu creio também que, Coisa assim, boa. o próprio convênio deve falar assim, gente, mas quem que é essa pessoa que tá falando que precisa de 3 dias? É o que você falou, tem que ter uma cadeia, né? Exatamente. A gente Não- tem que seguir um fluxo, né? Eles passaram a fazer isso depois de sofrerem sucessivas derrotas judiciais. A maioria do entendimento dos juízes e tribunais é no sentido que é obrigado. Então, agora passaram a agir, entre aspas, espontaneamente, Entendi. para evitar os ônus e encargos de um processo. Né?
Porque mais cedo ou mais tarde isso é o óbvio, o lulante, como vocês falam, Claro. né? Então, Nós não, Nelson Rodrigues. fala. Nelson Rodrigues. Vocês Nelson. vejam bem, um autista moderado, ele precisa de fono não uma vez por semana, né? Ele precisa de uma fono umas 3 vezes por semana. Então, é igual vocês estão comentando. Mas assim, muitos convênios têm esse limitador. Mas Esse Na limitador, minha por exemplo, clínica- fisioterapia, eu tenho 10 sessões por ano pois mas no lá meu convênio. Mais de 10 sessões é do bolso do papai aqui. depende do mas- convênio também, viu, depende Renata? do convênio. E O não que é eu só, opero tipo, a O meu operadora o meu é do completão. convênio. O meu é completão. mas Eu talvez... É porque a gente faz os relatórios. Uhum. Então, assim, para especificar, a gente avisa a operadora o porquê que a gente está solicitando mais vezes a sessão e eles liberam. Então, assim, eu acho que com tudo Nós que a gente comunicamos, está sabe? A gente tem falando essa aqui, facilidade aqui, né? Isso é novidade até para mim, É. da minha cidade, e é uma novidade, assim. Porque o que a gente ouve em escritório é que, na maioria das vezes, é negado. Então, eu fiquei... Não. Foi uma gratíssima surpresa essa informação. É porque tem muita gente que pede, eu já julguei processos assim, a pessoa quer o monitoramento ABA, por exemplo. Ai, o ABA é uma novela, né? Não, e quer em casa. O entendi. convênio fala, não, te dou na clínica Intelecta. Não, eu quero em casa. Eu julguei uma vez um processo, eu era juiz minorista, eu julguei uma vez um processo que era o seguinte, o pai entrou na justiça contra o prefeito de um município, porque o ônibus escolar passava a 500 metros da casa dele. Ele queria na porta. Meu Deus. Aí é demais. 500 metros? 500 metros, ele queria na porta. Ah, não. Ele entrou na justiça para isso. Que absurdo. Acontece, entendeu? A justiça gratuita fomenta esse tipo de aventureiro jurídico. Aproveitando essa deixa sua, doutor E ainda Renato, bem que a gente fala que o bom advogado é o primeiro juiz da causa, e eu tenho certeza que a senhora, quando se depara com esses absurdos, a senhora já põe para correr já, porque É acontece. claro. A gente tem que ter um filtro, né? Tem que ter um Essa filtro. questão que o senhor levantou do ABA, que eu fiz o comentário da novela, é porque a gente discutiu isso muito recentemente até na associação. O que acontece muito hoje, doutor Renato, a Edna vai poder reforçar isso. A pessoa recebe o diagnóstico, a mãe, o pai recebe o diagnóstico de autismo, eles já vão lá na internet e falam assim, chega lá no escritório e fala, eu quero que meu filho faça ABA, porque é o mais completo e a Unimed não quer pagar, ou qualquer outro plano de saúde. Não, mas o direcionamento ABA veio de um profissional médico? Primeira coisa que eu pergunto. Uhum. Não, mas eu vi que é o melhor. Porque o ABA é um tratamento extremamente caro, Invasivo. muito caro, e a carga horária dele é coisa assim, mínima de 20 horas por semana. Entendeu? É invasivo. Então, mínima, eu tô falando do É menor. invasivo. Se for pagar um método ABA, o terapeuta, chama terapeuta ou monitor? O aplicador O ABA. aplicador ABA. O aplicador ABA vai na sua casa de manhã ver você escovar o dente. entendi. Entendeu? Tomar café, vai tentar te incentivar a experimentar outros pratos, outras bebidas durante o almoço. Sim. Vai sair com você para caminhar com você, para fazer uma caminhada. Vai com você na sorveteria, te ensinar a fazer troco para comprar o sorvete você própria. Então é uma Entendeu? coisa que é mais complexa. É uma coisa que, assim, antigamente, quando mãe ficava dentro de casa e pai só que saía para trabalhar, era a mãe que fazia. É. As mulheres alcançaram esse sucesso profissional merecido, né? Pagou-se uma herança histórica que precisava ser paga, mas a ausência da mãe dentro de casa tem que ser buscada com um monte de profissionais diferentes. Mas Inclusive assim, através do método ABA. aproveitando né? essa Verdade. deixa que você me deu, eu preciso ler uma coisa aqui para você falar isso para mim. 78% das mães atípicas são abandonadas pelos seus maridos. Eu sei que você é um pai maravilhoso, a Paloma também tem um companheiro muito legal, Sim. muito próximo, mas tem muitos casos que os pais, na hora que se deparam com a situação, vão embora. A minha pergunta é o seguinte, essas mães, elas podem buscar ajuda na justiça? Porque, assim, existem as pensões. Existe uma forma de falar, não, olha, meu filho precisa desse tipo de cuidado, eu hoje estou sozinha cuidando do meu filho, eu preciso de uma pensão maior. A grosso modo. Bom, a senhora deve ter atuado nisso especificamente. Eu vou responder a grosso modo. Paloma nos ajude aí, Os se precisar. alimentos são para suprir as necessidades básicas do alimentado. Uhum.
e também para que o alimentado tenha o mesmo status social que possuía durante o casamento dos pais. Ponto. Bom, o fato da pessoa ser TDE, menor alimentado, ser TDE, né, ou ser autista, torna mais veementes as necessidades e pode obrigar um upgrade do que seria o valor dos alimentos. É isso, doutor? Só teve casos concretos disso? Vários. Vários. Esse dado não é um dado furado, não é uma fake news, então. De forma alguma. É um dado muito real. A gente tem um percentual. Eu não sabia que era esse percentual, mas é um percentual altíssimo da nossa realidade. E, de fato, o doutor Renato explicou perfeitamente. O que a gente pede, na maioria das vezes, é que o valor seja majorado, seja aumentado, né, de acordo com as necessidades. E, para isso, mais uma vez, a gente volta lá no começo da nossa conversa. A gente precisa do laudo, inicialmente, e dos comprovantes de despesa dessas terapias, dessa alimentação especial, desse transporte, todas as necessidades especiais que precisam ser supridas por uma criança atípica, né? Seja ela TEA, seja ela TDAH, TOD ou qualquer outro tipo de transtorno que faça ela necessitar. Nessas siglas a senhora vai me treinar melhor depois. Parecendo campeonato de Alagoas, já tá CRB, CSA. E a pessoa que não tem convênio? E a pessoa que depende do hospital público, de uma clínica pública? O que ela faz? Como que ela vai agir? Existem esses profissionais na rede pública hoje em dia, Paloma? Então, a gente hoje tem se deparado com um gargalo que não é nem o oferecimento desses profissionais pela rede, que é o Sistema Único, né? O problema é lá na gênese do negócio. A gente está precisando de profissionais formados. Porque pouquíssimas semanas eu tive uma reunião na Secretaria de Saúde daqui da nossa cidade, tratando sobre esse problema que nós temos muitos autistas hoje sem terapia. Muitos. Edna, nos ajude. Nós temos muitos. Assim, é um problema quase que crônico, sem terapia. Então, a gente levou essa demanda para a Secretaria de Saúde e a própria pessoa que nos atendeu nos trouxe essa informação que para nós também foi uma novidade. O problema não é o SUS oferecer as terapias. O problema é o SUS ter profissionais para aplicar essas terapias. Então, a gente vem trabalhando com questões lá desde o começo. O que a nossa faculdade, a faculdade da nossa cidade precisa oferecer em matéria de curso para formar profissionais que possam atender essas crianças. O curso de psicologia, que já foi o patinho feio, o curso de psicologia está bombando. Excelente. Está bombando. Virou a profissão da moda. E empresários do setor, a dona Edna é uma delas, né? Está buscando estagiários em psicologia para já inserir no métier. E acho que para terapeuta não precisa estar formado. Então ela busca, ela e outros, né? Firmam convênios com as faculdades, buscam os últimos anistas de psicologia e já insere, porque tá muito difícil. Sim. Mão de obra, né? Mão de obra. Material humano para cuidar das terapias. Você não tem hoje no mercado psicólogo com capacitação para esse tipo de trabalho de maneira tão frequente como o mercado está exigindo. E eu imagino que é complicado, porque assim, tem que ir no psicólogo, no terapeuta ocupacional, no fonoaudiólogo, e não é uma coisa, vou, consulto, tô de alta. Né? É contínuo. São processos. Então é um gargalo enorme. O problema mesmo. mental, posso falar problema, não falando doença. O problema mental raramente tem cura. Não tem. E eu brinco, eu não sou uma pessoa, por exemplo, que faço terapia. Eu falo, quem fala que não precisa é o pior. Mais de dois terapia para pagar ele. Nós não sabemos, a pessoa não sabe do potencial do seu cérebro. A ciência não dominou os conhecimentos sobre o cérebro humano. Verdade. Não há problema mental com cura. Não há. Verdade. A gente aprende a lidar Exatamente. com eles. Então, hoje, Paloma, voltando na nossa pergunta,
a parte pública, né, a parte de hospitais, o SUS, eles até ajudam, eles estão ali para ajudar os autistas, mas muitas vezes eles se deparam com o problema de não ter profissionais. Aqui em Araxá, por exemplo, a gente tem, eu posso falar de Araxá porque é onde a gente está inserida, a nossa associação tem maior atuação, né? Aqui em Araxá, nós temos um centro de atendimento especializado, que é o CAEI, ele oferta várias terapias, né? Só que eles também têm uma fila de espera gigantesca. Que é o da criança, o da João Paulo II? Não, esse é o CAC. Existe o CAC também. O CAE é o Centro de Atendimento Especializado ali na Luiz Colombo, aqui em Araxá. Mas lá existe uma gama grande de profissionais, mas também não consegue suprir a demanda em razão do material humano. Nós não temos faculdade de fonoaudiologia em Araxá para aproveitar esses profissionais. Não temos terapia ocupacional, entendeu? Então, e o que ainda acontece, que é uma outra coisa que a gente levantou nessa última reunião, é que os profissionais, os estudantes vão para, por exemplo, São Paulo, Uberlândia, outras cidades estudar, formam-se em terapia ocupacional e não voltam. Por lá eles ficam, né? Então, aí a gente vai... Exatamente, é uma questão mercadológica. Nós vamos continuar... Por exemplo, tem médico que não recomenda terapia ocupacional. Tem médico que não recomenda método ABA. Então, não são aplicações automáticas. Não, entendi. Cada caso é um caso, é o que a doutora Edna fala. Há necessidade de uma diagnose de um tratamento clínico primeiro. Individualizado. Individualizado, claro. Isso. Igual, vamos supor assim, lá na clínica, eu trabalho com o protocolo do ABA com os pais também, né? E lá a gente faz aplicação por aplicação, que eles fazem, primeiro o contato visual, depois o saber esperar, enfim, e dentre outros, finalizando até na questão da coordenação. E isso é trabalhado um por um. Então, assim, cada um no seu plano de intervenção. E assim funciona, né? Você havia comentado, né? Manda para a Intelecta, né? Os associados. Isso. Agora nós temos o cartão próprio, né? Recém-chegado na Intelecta é o cartão Intelecta, né? Gente, quanta notícia boa num dia só. Cartão Intelecta, que já está sendo comercializado, né? Devagarzinho, mas quem sabe dá certo. Ou seja, um plano de saúde próprio. Vai funcionar só internamente dentro da clínica, mas aonde que todos poderão fazer uso. Excelente. Né? Então, assim, só para a gente finalizar essa parte, então, na verdade, não chega nem esse pedido lá no doutor Renato, que não é o doutor Renato, no caso, né, no juiz. Porque, às vezes, a própria prefeitura ela não vai conseguir dar um fonoaudiólogo para a criança, porque não tem. Não é que ela não queira, não é que não exista lei mas que aí ampare. Mas aí que acontece? O juiz obriga o município de Araxá, por exemplo, a custear esse tratamento, seja como for. Tá. Então tem casos que isso vai acontecer. Aí acontece um grave problema, porque o que é saúde pública? A saúde pública, Ariane, é o cobertor do pobre. Desse jeito. Tapa a cabeça e destapa os pés e vice-versa. Se eu, magistrado, obrigo o município a gastar de uma maneira estupidamente surreal dinheiro para tratar um paciente, você está abrindo... Eu estou tirando dinheiro, literalmente, do tratamento de outros. Porque o erário, né, o dinheiro público, não é uma vaca com tetas infinitas e úberes inesgotáveis. Não é isso? Então, o direito alemão criou a teoria da reserva do possível, que a senhora certamente conhece, né? O que é isso? O que o juiz tem que pensar? Eu quero que essa criança, que os pais estão aqui me pedindo para obrigar o município ou o estado a custear o tratamento de saúde, eu quero que essa criança tenha o tratamento que meu filho teria. Ok? Que meu filho teria, com um convênio, com medicina particular, com dinheiro do meu bolso, que fosse. Ok? Mas eu não posso obrigar o município, ou o estado, ou a União Federal a gastar milhões com um paciente. Entendi. Que aí, às vezes, ele vai deixar 100 mil também precisando. Cidadão classe média, um advogado, um médico, um juiz de direito, um empresário, né?
Se Deus livre e guarde, tiver um filho com problema de saúde, e o único remédio propício a cuidar desse problema de saúde, a sarar o menino, for um remédio que custe R$100 mil, esse cidadão classe média não vai comprar. O filho vai ficar precisando da medicação. 100 mil. Concorda comigo? E tem medicações que custam Concorda, milhões também. concorda comigo? Então, como é que eu vou obrigar o Estado a pagar 100 mil num remédio, num tratamento para um doente? Não tem jeito. Não tem jeito. Lembrando o seguinte, o SUS brasileiro, e a gente mete o pau em questões governamentais aqui no Entretanto, toda hora. Né? Mas o SUS brasileiro é um dos programas de medicina pública, é um sistema de medicina pública, né? Que, aliás, tecnicamente não é público, é sistema único de saúde. Né? É um dos sistemas mais completos do mundo. O SUS brasileiro põe aparelho ortodôntico em pobre, em filho de pobre, põe lente de contato, né? Faz cirurgia oftálmica para retirar glaucoma. Verdade. Põe prótese, implanta dente. Você vai na Europa, odontologia pública, doeu ranca. Meu Deus. Doeu ranca. Né? Então, assim, o SUS abrange um monte de coisas. Entendi. É caro. O SUS é caro, porque é isso. Porque não existe saúde de graça. O que é público a gente está pagando. Ele é caro. Diretamente. Ele é caro por causa disso. Ele engloba tudo. Nós vamos pedir para o SUS englobar mais ainda. Mais ainda. Por exemplo, tem o Rename. O Rename é uma lista de medicamentos fornecida pelo SUS. O que está no Rename, o SUS é obrigado a fornecer. Vem um médico, o doutor Joaquim, o doutor Manuel, e receita um medicamento que não está na Rename. E que é caro. Aí o sujeito procura o município, o estado, a União, eu quero esse remédio aqui, que o doutor Manuel me receitou. Não, nós não temos, não podemos dar. Ele é caro. Nós temos outro. Nós temos similar. Aí eu vou entrar na justiça. Entra na justiça. Encontra um médico para dar um laudo. Ó, se ele não tomar esse remédio aqui que está fora da Rename, ele morre, viu? Ele morre. Está lá no laudo. Vai morrer. Que juiz que não vai dar essa tutela de urgência? Que juiz que vai querer dormir com a cabeça pesada porque matou um cidadão, porque não deu o remédio que ele precisava? Verdade. Só que o laudo, o diagnóstico, ou a prescrição médica, em muitos casos, estão equivocados. E isso gera um rombo na saúde pública que vocês não têm ideia. Porque eu sou o único aqui que estou do lado de cá do balcão. Eu sou Estado. Eu sou Estado. Se vocês soubessem como o erário, o dinheiro público, os cofres governamentais estão combalidos, estão fragilizados por causa dessas sucessivas decisões judiciais. Judicializou-se a saúde no país. É bom, porque hoje nós temos direito. E se não der nosso direito, nós corremos na justiça. Mas é ruim porque se perdeu o critério e a noção do ridículo. O critério e a noção do ridículo. E vamos quebrar o SUS, se continuar dessa maneira. Mas assim, só voltando aqui, em relação à nossa cidade, pelo que eu estou entendendo que a Paloma falou, na verdade o município ele já tem isso. Ele já consegue dar. O problema é que ele não tem profissionais. Aí não tem muito que se possa ser feito. Não tem. Mas eu lembrei por causa disso. Mas aí o juiz manda o município se virar. Aí manda para outra cidade, por exemplo? É como se fosse cozinheiro, ó, você tem que fazer omelete, você não tem ovos, se vira. Ué, mas aí põe os ovos. Bota se o vira. ovo. É o que tem acontecido, não estou falando de Araxá, todos os municípios do Brasil. Se vira, acha um terapeuta ocupacional, acha um terapeuta aba. Aí o município vai lá em São Paulo, contrata um bambambam a peso de ouro. Ou paga todo dia pra ir pra Uberaba, um carro para ir para Uberaba, aba, volta, aba, vai, volta, aba.
Então, também por isso, o município, ou que seja o poder público, tem que correr atrás de resolver o problema. Porque mais cedo ou mais tarde vai cair no colo dele Cada resolver. vez mais Em o algum Estado... momento o vai Estado- resolver, A conta né? chega. Então é melhor eles correrem atrás, pôr uma faculdade, fazer E o que esse precisa. Essa é o que também vocês é estão o papel lutando da também, associação. né? É, porque Mas a gente busca para que o problema seja resolvido, não com... O que o doutor Renato falou é exatamente o filtro que a gente precisa fazer, enquanto advogada e enquanto representante de associação. A gente precisa fazer um filtro de nem tudo tem que ser judicializado, né? Em alguns casos, a gente precisa de levar o problema a conhecimento do sistema, da rede, né? E ver o que pode ser feito, onde é que a gente começa. Nós somos uma cidade de 120 mil habitantes. Exatamente. A nossa realidade é boa, né? É outra. 120 mil habitantes é muito pouco. Eu lembro do vereador que eu conheci, uma cidadezinha pequena por onde trabalhei, Pedra Azul. Chamava Tião Cabeção. O nome dele já não ajuda. Tião Cabeção tomava umas toda vez que ele ia discursar. E Chegava animado. Ele foi discursar num bairro pobre, né? E bêbado. Subiu no palanque. Gente, vocês têm água aqui? Não. Vocês têm asfaltamento? Não. Vocês têm luz? Não. Então o que vocês estão fazendo aqui? Muda daqui, porra! Entendeu? Guardadas as devidas proporções, né? Poxa vida, a cidade tem seus limitadores. Não tem mercado para tanta coisa. A nossa medicina não é igual à medicina do Hospital das Clínicas em São Paulo. não. Você vai ter que procurar outras praças. Sim. Aqui nós temos que lidar com a nossa realidade, né? Sim. E assim, ressaltando também que eu acredito que o acúmulo, né, no Sistema Único de Saúde vem e cresceu muito porque nós estamos vivenciando uma pós-pandemia. E muitas crianças precisam, não porque são autistas em si, né? Mas porque tem um atraso na fala, ou porque está precisando de uma psicopedagoga, né? De alguma dificuldade com relação à escola, né? Ou um TO para desenvolver as questões sensoriais, ou uma avaliação, mas não que realmente seja autista, mas ela precisa de um tratamento, né? Então, o que acontece? Acumulou, né? Eu acredito muito nisso. Né? Inclusive as demandas que nós estamos A vendo, geração pandemia. acompanhando. Geração pandemia. A questão é que na pandemia, essas né, home office, né, só realmente dificultou o aprendizado das crianças. Eu leciono hoje para alunos no final do curso de Direito que passaram o início do curso de Direito de EAD. Nossa. E o EAD era uma novidade. Para professor também, para a instituição de ensino também e para aluno mais ainda. E a senhora não imagina a dificuldade deles para voltar para o ensino presencial. Ninguém quer. E para exercitar aquele conhecimento que lhes foi ministrado via ensino à distância. Foi muito difícil. A geração pandemia tem sofrido muito. Isso. São as sequelas da pandemia. Isso. Aí a gente se depara com crianças chegando com transtorno de leitura, transtorno de aprendizagem, né? Porque o que se perdeu em 2 anos, perdeu. Infelizmente, né? Na nossa época, nós tivemos infância. Eles tiveram que ficar trancados, isolados, isolamento social. Isso foi fato. E resgatar isso, né? Então, por isso que eu acredito que não só o Sistema Único de Saúde, né? As clínicas está tendo esse acúmulo, né, de necessidade mesmo de mais terapeutas e cada vez mais alongar os horários. Vocês vejam bem, minha clínica é aberta das 7 às 10. Eu já aumentei o horário para as 10 da manhã às 10 da às noite. 10 da noite. Nossa. Direto. Tem umas 3 semanas que eu já pedi autorização, eu estou saindo às 11. Tá vendo? Às 11. É uma demanda Grande. crescente. E vocês vão perguntar assim para mim, Edna, e vão? É frequente? 10h30 da noite? Vai para uma terapia? Vão, gente. Vão.
Vão e eu estou lá. Esse engajamento é bacana. Exatamente. E importantíssimo, né? Sabe? Então, assim, é um crescente que a gente vivencia, né, na nossa cidade. Mas eu vejo o sistema, eu digo assim, eu trabalhei 8 anos na APAE, né, e eu vejo o comprometimento lá do ser lá, né, da equipe multiprofissional lá, né, e eu trabalhava diretamente com os autistas, tanto leve, moderado e severo, né, foi uma dos lugares onde eu trabalhei que eu fui muito feliz, né? Gostei muito. E lá eu vejo uma equipe multiprofissional trabalhando de uma forma legal, bacana, sabe? E a terapeuta ocupacional lá, eles têm o Pet Suite lá, né? Aonde que trabalha as questões motoras junto com a fonoaudióloga, junto com a fisioterapeuta, com a neuropsicopedagoga, inclusive a neuro de lá, ela foi minha estagiária na época, né? Então, assim, a demanda, ela é grande, infelizmente. Mas que tem profissionais trabalhando? Tem. Se desdobrou, mas precisa É muito porque a mais. demanda cresceu, né? A gente? demanda cresceu. Foi muito rápido. Foi. Muito rápido. E assim, e não tinha profissionais qualificados O para tamanho da demanda. Né? o tamanho da demanda, justamente. Porque eu acredito que foi a humanidade que adoeceu com a pandemia, né? Sim. Gente, nós vamos finalizar, porque assim, a gente planejou um horário já, ó, Passou? muito. E, na verdade, o que eu tô entendendo aqui é que, assim, a gente realmente precisa falar do assunto muito, né? Tantas informações novas, tantas coisas que a gente ainda precisa. Então, pessoal, se vocês quiserem voltar no assunto, é só mandar um recadinho que a gente chama a Edna, chama Paloma, doutor Renato volta aqui. Porque... E vocês não escapam. Não. E conhecimento é poder, né? Então, eu acho que uma pessoa que se deparou com um quadro de um filho, de um parente próximo com autismo, precisa mesmo buscar informação, que é o que a gente tem falado aqui o tempo todo, né? Para finalizar o nosso programa, eu vou fazer uma pergunta que eu queria que vocês três falassem, né? Cada um na sua hora, que é o seguinte: como que vocês enxergam essas crianças que hoje estão com autismo amanhã? No mercado de trabalho, na sociedade, nos seus relacionamentos? Quem começa? Doutor Renato, pode começar você. Salva a gente. Damas primeiro, mas tudo bem. Mas eu estava quietinho aqui aguardando as duas. Eu acredito que a sociedade evoluiu neste parâmetro. Na tolerância. Que eu não gosto de chamar de tolerância, você sabe disso, né? Eu Se sei. tolera o que é menor, o que é pequeno. Você que é- fala isso. que você não gosta, né? Não é tolerar, é respeitar o outro. É respeitar a diferença. E essa coisa da inclusão do portador de autismo, do portador de TDE, de TDAH, de TDA, enfim, no ambiente estudantil, causa um efeito muito bom, que ao mesmo tempo que adestra a pessoa que tem a síndrome, né, do espectro autista, adestra ela no ensino regular, ao mesmo tempo ensina os colegas a aceitarem neste ambiente. E, via de consequência, a terem uma maior receptividade social para essa pessoa. E se capacitarem nesta receptividade social. E eu acredito que as gerações do futuro, as crianças de hoje em dia, por exemplo, eu sou pai, sou professor, já fui juiz minorista há muitos anos. Eu posso dizer que crianças e adolescentes hoje em dia não discriminam mais homossexualidade, não discriminam mais cor de pele e não discriminam mais transtorno. Eu tenho a felicidade de poder afirmar isso. Isso deverá melhorar com o tempo, se Deus quiser. Isso mesmo. Pode falar. Eu sempre tenho as melhores expectativas, eu sou otimista nata, né? Então, eu acredito que, como o doutor Renato falou, a gente já viu uma evolução gigantesca. Antigamente, quando a gente fala antigamente em termos de autista, é tão pouco tempo, né? É verdade. Gente, 10 anos, 15, mudou muito rápido. Pois é, gente, vertiginoso. que antigamente é anos 2000, É. né? Então, né, é um antigamente muito recente. Mas há muito pouco tempo atrás, o autista ainda era relegado ao fundo da sala, ao emprego pior ou à ausência dele, né?
Então, as minhas expectativas são as melhores. Eu acho que o lugar do autista é onde ele quiser estar. Então, ele tem condições plenas de estudar, de fazer uma faculdade, um curso técnico, de trabalhar na área, enfim, que ele escolher, de ter relacionamentos saudáveis, casar, ter filhos. Sim. E ter uma vida normal, né? O que a gente chama de normal hoje é tudo isso que o autista tem o direito e o dever de estar, né? E porque mais do que a gente bate muito nessa tecla, direito. Mas o que é o dever dele também, enquanto autista? Lutar para ter o pé de igualdade, né? Não adianta eu ter só direitos, eu querer que o meu filho só tenha direitos, mas eu não ensinar para ele que ele também tem deveres enquanto cidadão. Então, para mim, ele vai poder estar onde ele quiser estar, cumprindo regras, seguindo preceitos, né? E respeitando, acima de tudo, qualquer outra pessoa com quem ele for conviver. Verdade. Como que eu vejo os autistas no futuro, né? Eu vejo eles muito felizes, né? Muito mesmo, com autonomia, né? Construindo a família deles, até a gente havia comentado antes, né? Sim. A respeito da conscientização familiar, porque a criança, ela passa pelo desenvolvimento dela, né? Ela vai ser adolescente, fase adulta, enfim. E como que a família trata a questão da sexualidade, né? Como que a família vai tratar a questão da sua família? A minha limitação ali, como é que vai ser? Muitos pais, eles ainda não aceitam, né? A questão do casamento, né? Mesmo que for autista, não aceita. Então, eu acredito que para um futuro, né? Bem próximo da gente, eu vejo o autista independente, caminhando, estudando mais, né? Cada vez mais, né? E sendo feliz, que eu acho que é isso que é importante, construindo a sua própria família. Com certeza. Gente, esse programa ficou bom demais, viu? Obrigada de vocês estarem aqui. Bonitas palavras. Eu Adorei. acho que os três Obrigada. arrasaram. Com A certeza. gente trouxe informação que, de fato, precisava ser falada e esmiuçada, explicada, né? Então, eu vou até pedir autorização para o Dr. Renato deixar eu usar o espaço dele para a gente colocar os contatos da Edna e da Paloma, Claro que sim. né? Nossa, Para depois, obrigada. quem precisar entrar em utilidade contato, pública. Fico muito querer feliz. saber como que consegue ir atrás disso. Então, Utilidade privada também, que elas merecem. Ai, obrigada. É como quando eu vou dar palestra, eu falo assim, gente, comprem os meus livros. Claro. Comprem os meus livros. Além de comprar os meus livros, vocês vão aprender, o livro está barato, vocês vão ajudar as criancinhas. As minhas criancinhas. E vou te contar uma coisa. Nada mais justo. As minhas criancinhas. E o seu livro está até mais barato agora, né? Tá, meu livro de tá... tanto que tá por Meu aí livro, precisando. com uma pizza você compra toda a minha bibliografia. Não, Sendo gente, vale a produzido em pena. larga Vale a escala. pena. É. a Eu bibliografia. tenho- Não, você É. acha meu livro, todos os meus livros em PDF gratuito. E tá no Amazon, então isso ajudou Aham. muito. É isso que ela tá Existe falando. meu Ele livro em- deu uma... PDF gratuito na internet. Quer dizer, o cara também. compra só se quiser. Eu tenho Nossa, eu um sou momento muito lá na moderna. clínica É. que é de Eu gosto de livro, leitura. eu gosto de livro, Adoro eu o gosto de negócio. livro. Gente, Cheiro. vamos finalizar, porque senão a gente não cabe, Não. né? Então, Compre vamos meus lá. livros também. Compre o do Renato. Entre em Amazon, contato com Amazon. a Edna. Precisando, entre em contato com a Por Paloma, né? favor, estou à disposição. E obrigada de novo vocês por estarem aqui. E assim, estamos abertos para o espaço, se vocês quiserem voltar a falar. Obrigada mesmo, gente. Obrigado, Nossa, querido. eu que Obrigada. agradeço Sejam a bem-vindas vocês. sempre ao Entretanto. Muito obrigada. Muito obrigada.